Paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal, compartilhe, inscreva no canal, deixe seu like, sejam conosco nesse trabalho, amém? A palavra de hoje eu quero trazer segundo aos Coríntios, né? No capítulo 11. Paulo, ali, publicamente ele defende o evangelho aos Coríntios, né? E Coríntios era um povo muito sábio, que buscava sabedoria, que tinha muitos filósofos, né? Tinha muita gente, né, intelectualizada. Mas ele falou uma coisa que chamou a minha atenção e eu gostaria que você entendesse isso hoje, nessa manhã. Ele diz assim: eu quisera que você suportasse eu mais um pouco na minha loucura. Que tipo de loucura é essa? A loucura de viver a mensagem da cruz. A loucura de viver intensamente o evangelho. A loucura de ser diferente. Porque você sendo um homem que segue a cruz, um homem que não vive mais você vai ser deturpado, você vai ser questionado, você não vai ser entendido. Amém? Mas ele estava preocupado com a igreja. A palavra de Paulo, eu creio que Paulo é 60 depois de Cristo, mas a sensação que eu tenho é que parece que ele escreveu isso ontem à noite. Hoje ele descreve a condição da igreja, a igreja que apartou da simplicidade. O apóstolo Paulo diz assim: eu temo que igual Satanás enganou Eva, que vos induz, né, a fugir da simplicidade de vida a Cristo. Vou te pedir uma coisa, cristão do Brasil: não perca a simplicidade, não perca a inocência. Seja simples, seja criança. Jesus falou assim: se você não tornar uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Hoje é muito intelecto, hoje é muita teologia, hoje é muita escatologia, hoje é muita temântica, hoje é muito estudo. De alguma forma isso engessa o Espírito Santo, de alguma forma isso perde o temor. Não é que a teologia não é necessária, mas se o Espírito Santo não estiver nesse evangelho, se o Espírito Santo não te ensinar como criança, você jamais entrará no reino de Deus. Amém? O Isaías 29, ele diz assim: a quem, pois, ensinaria o conhecimento, acaso desmamado, o que foi afastado do seio materno? A Bíblia está falando ali que o ensinamento é para os simples, é para aquele que nasce de novo. Eu vou pedir uma coisa para você: não costuma ir para o culto, não costuma com a sua comunidade, com a sua igreja. Vá um pouco mais, para que Satanás não engane a igreja. Na verdade, a igreja do Brasil foi enganada por Satanás, trazendo o misticismo dentro da igreja, trazendo o mundo para a igreja, trazendo os crentes moderninhos dentro da igreja. Tudo isso tem acontecido. Isso tem afastado a graça, tem afastado a glória, tem afastado o amor, tem afastado a reverência. Amém? Então o diabo não enganou Eva de um dia para a noite. Ele colocou questionamento: será que é assim? Por que Deus não quer que você descubra o bem e o mal? Será que é assim? Outra coisa que o diabo colocou no coração da igreja é poder. Por que Eva caiu? Porque foi dado poder, foi tentado com poder. A palavra de hoje diz assim: não separa da simplicidade de vida em Cristo. Não separe. Porque Satanás, ele está pronto para te enganar. Amém? Mas se fosse você, eu viveria loucura. A palavra do Senhor diz assim, que a mensagem da cruz que pregamos é loucura para aquele que se perde, mas é sabedoria para aqueles que são salvos. E a palavra também do Senhor diz assim, que aprove a Deus salvar algum pela loucura da pregação. É óbvio que você não vai ser entendido, sim. É óbvio que você vai ser questionado, sim. Mas tem uma coisa: não apasse da loucura da pregação. Suporta mais um pouco. Porque o medo de apóstolo Paulo é o mesmo medo dos homens sérios. É que você banaliza Cristo. É que você seja irreverente a Cristo, como Uza um sacerdote, só que ele banalizou tudo. E de repente ele foi fumegado, ele foi cortado ao meio. Hoje em dia os homens são cortados ao meio, mas eles ficam frios, eles ficam calculistas, eles ficam insensíveis.
Eu não sei se você está insensível no Evangelho. Eu não sei se você se tornou sábio aos seus próprios olhos, porque a Bíblia diz assim, que nos últimos dias ia juntar ao mestre, segundo a concupiscência dos seus corações. Nos últimos dias, Satanás ia cristianizar o Evangelho. Nos últimos dias, Satanás ia cristianizar o pecado. A palavra de hoje não tem profundas revelações, eu quero passar só uma palavra simples aqui, mas eu quero dizer para você, não aparte da simplicidade do Evangelho. Não perde o temor, o tremor. Não perde a reverência. Não perde o seu tempo a sós com Deus. Não perca o seu jejum. Não abandone o seu jejum. O apóstolo Paulo diz assim, não abandonei a vossa confiança, porque ela tem recompensa diante de Deus. Então assim, não banaliza Jesus. Eu falei esse dia na igreja, se para nós entrarmos na igreja, nós teríamos que entrar de joelho dobrado, se curvado, porque ali está Deus, ali cultuamos Deus. Ali o Deus vivo está ali se manifestando a glória eterna dele. Então, por favor, eu peço para você, ouça o conselho de Paulo. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja, e há 2000 anos atrás ele escreveu isso tão autêntico como se fosse agora. Ele falou, mas eu temo que igual Satanás enganou Eva, vos induz a fugir da simplicidade de vir a Cristo, sair daquela, entendeu? Daquele amor, daquela reverência. Porque aí Satanás, todos os enganos da igreja do Brasil, ela saiu porque os homens perderam o temor. Ela saiu porque os homens inventaram. Elas saíram porque os homens inculcaram-se de sábio. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas esse meteu em astúcia. Não permita isso no seu coração. Amém? Que a palavra do Senhor entra no seu coração e você começa. Hoje em dia não tem mais o temor, o respeito. Hoje em dia não tem mais a reverência. As pessoas, elas estão muito cultas. As pessoas estão metidas nas redes sociais, nos celulares. As pessoas estão comprando coisas que a Netflix tem vendido. Os cristãos têm fazendo maratona de filme. Os cristãos têm levando os seus filhos para poder assistir os filmes maléficos, os filmes mundanos caídos lá. E isso é apartar da simplicidade de vida a Cristo. Os cristãos têm procurado ajuda nas coisas naturais para arranjar seus casamentos. Os cristãos têm procurado ajuda naturais para poder tirar seus tédios, suas depressões, suas tristezas. É por isso que cada dia mais o índice de suicídio dos cristãos tem aumentado. O índice de suicídio, da depressão dos cristãos tem aumentado, porque os cristãos apartou da simplicidade de vida a Cristo. Amém? Assim, é só um recadozinho, não tem uma profundidade da revelação. Eu poderia adiantar mais, mas eu quero que suporte eu um pouco na minha loucura. Que loucura, pastor? Que os crentes são esposos de uma só mulher. Os cristãos é sim, não. Amém? Os cristãos, o coração dele é na eternidade, os olhos dele é na eternidade. Isso é loucura. Os cristãos não assentam na roda dos escarnecedores. Os cristãos não recebem os conselhos dos ímpios. Mas antes, o prazer do cristão está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Aleluia? Um abraço. Que Deus te abençoe.